Glórias a Deus. Quero meditar aqui juntamente com os irmãos Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 5 a seguir, que vem nos dizer assim a palavra do Senhor. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar jarros, o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Mas vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então aqui a palavra do Senhor, irmãos. Jesus lançando em rosto a hipocrisia dos fariseus e escribas, porque eles seguiam mais a tradição deles lá, né, do que os mandamentos de Deus. Então hoje não é diferente. Muitos seguem a tradição romano-católica, outros seguem várias outras tradições e não obedecem à palavra de Deus, que é muito mais importante, que diz de não fazer imagem, não adorar imagem e tantos outros mandamentos. Aqui a questão era o mandamento de honrar pai e mãe. Os fariseus, para tirarem proveito, né, ensinavam que aquilo que poderia ser para ajudar o pai e a mãe, se fosse para oferta, para a obra de Deus, né, não precisava ajudar o pai e a mãe, invalidando o mandamento de honrar o pai e a mãe. Mas se preocupava com a tradição de lavar as mãos. E o Senhor Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, ou seja, as palavras, ou até mesmo o ensino hipócrita, distorcido dos fariseus. Então vigie, né, hoje em dia, para que tu não venha seguir mais a tradição do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é eterna. E a tradição muitas vezes vem de uma geração, vem de uma época, vem de uma crença, de uma religião, enfim. Tem várias tradições mundo afora. Siga a palavra de Deus, obedeça os mandamentos de Deus, para que te vá bem, para que tu possa alcançar a promessa da vida eterna. A tradição, ela varia de um país para o outro, de uma época para outra, e não é eterna. Mas a palavra de Deus é eterna, e essa é que pode nos conduzir à salvação eterna. Muitos estão perdendo a sua salvação por seguir a tradição do catolicismo, de família, estão deixando de obedecer a palavra do Senhor, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma daquilo que está no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não é para adorar, nem para se curvar a elas, porque Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. Então aquilo ali é odiar a Deus. Não siga a tradição. Aqui Jesus disse, né? Louvado seja Deus. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Louvado seja Deus. Os fariseus já naquela época foram enganados, né? E seguiam a tradição em vez dos mandamentos. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós repreendemos esse espírito do engano que tem levado muitos a seguir e obedecer e defender a tradição humana ou religiosa de uma época, ou de um povo, ou de uma crença, invalidando a lei de Deus, deixando de obedecer a maravilhosa e perfeita lei de Deus. Abre-lhes o entendimento, Senhor. Ó Deus Altíssimo, tira esse véu, tira esse engano e ainda salva alguns, Pai amado. É o nosso pedido, a nossa oração.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.